Olá, amados, saúde a todos com doce paz. Oh, Jesus, esse culto maravilhoso. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Hoje nós vamos falar dentro do livro de Oséias, capítulo 3, versos 1. E disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher, amada de teu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para os outros deuses e amem bolos de passas. Muitos falam de Oséias como um profeta do amor. Um amor incondicional, sabe? Mas poucos enxergam o peso espiritual dessa história. O casamento de Oséias não foi apenas um símbolo da relação de Deus com Israel. Foi uma relação profunda sobre os laços invisíveis que nos prendam a relações e situações e sentimentos que Deus não aprova. E o que acontece quando a nossa alma ela se liga a algo que Deus nos mandou soltar? O que acontece? O que acontece quando insistimos em amar o que Deus destrói? O que acontece quando nós tornamos cativos de alianças erradas? Eita, Jesus! Essa é uma palavra que precisa ser ouvida. Ela não se trata apenas de casamento, de namoro ou de vida sentimental, mas se trata de alianças espirituais que atrasam destinos, que adoecem a alma e que amarram as vidas de muitas pessoas pela vida inteira. Pessoas perdem tempo. Aleluias, recoma na raça de cantas. Queridos, essa é uma palavra que precisa ser ouvida. Ela não se trata apenas de casamento, da vida sentimental. Aleluias. Mas, pastora, o que acontece quando nós nos prendemos a situações? O tempo é precioso, queridos. E muitas vezes nos perdemos em meio ao tempo, em meio às circunstâncias a qual estamos presos. Então, o amor, ele prende ou liberta? Eu quero deixar aqui essa pergunta. O amor, ele nos prende ou nos liberta? Porque Oséias, ele foi ordenado por Deus a amar Gomé, uma mulher que ela seria infiel. Mas por quê, pastora? Porque Deus queria mostrar como Israel estava ligado às coisas que o destruíam. E muitas vezes estamos presos a relacionamentos, ciclos, padrões emocionais que nos ferem, mas nós não conseguimos sair. E pior, a gente começa a se convencer de que é amor. E a gente fica cego. Eu gosto de trazer muito aqui o que eu já vivi. Experiências minhas, aquilo que está dentro do que Deus já tinha permitido na minha história, como lição para a minha vida. Sabe, queridos, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versos 25, não te assombreis com o iracundo, nem andes com homens coléricos, para que não aprendas as suas veredas e tomes o laço a sua alma. E tomes um laço a tua alma. Corrigindo. Então, isso significa que alianças erradas podem transformar a nossa mentalidade, o nosso comportamento e até o nosso destino. Rebastu cantelenas. Olha, presta atenção no que Deus está falando aqui para você. Quantas pessoas estão ligadas a alguém que Deus já mandou soltar? Ah, mas eu casei. Sim, obviamente. A gente não aprova isso. Mas quando a gente ora, Deus faz o quê? Deus nos liberta de laço. Mas eu tô orando há anos. Será que você tá orando certo? Porque quando Deus mandou Oséias ir lá e tomar aquela mulher, Deus falou claramente com Oséias. E aqui está uma declaração de amor, do amor de Deus por Israel. Mesmo Israel sendo uma questão aqui, idolatria, estando em meio à idolatria, estando em meio a tantas coisas. Deus assim amou Israel. Quantas pessoas estão ligadas a situações, quantos insistem em um relacionamento tóxico, em um ciclo destrutivo e chamam isso de quê? De esperar em Deus. Esperar em Deus, amados. A verdade é que Deus não une propósito.
opostos, se aquilo que você chama de amor te afasta de Deus, rouba a sua paz, te faz perder a sua identidade, então não é amor, é prisão. Ah, mas pastor, eu estou vivendo isso na minha vida, eu não consigo. Deus já falou que ia me dar. Será se foi Deus mesmo que falou para você? Comece a orar. Ore mais. Oséias, ele pagou um preço para resgatar Gomer. Mas quantas vezes nós também pagamos preços altos para manter o que Deus já nos mandou deixar? Preço emocional, ansiedade, dor, dependência afetiva, preço espiritual, frieza, afastamento de Deus e peso na alma. Eu estou falando aqui com vocês porque eu também passei por isso. A gente fica preso a sentimentos que não são nossos. Definitivamente são apegos às nossas próprias emoções. O preço do destino, queridos, é o tempo. O tempo nosso, o tempo vai passando e você vai atrasando porque nós estamos ocupados em manter o que Ele quer arrancar. Deus, Ele não quer que você permaneça preso a um ciclo de destruição. Toda vez que insistimos em algo que vem dele, nós nos tornamos escravos disso. Como é que eu posso quebrar esse laço invisível, pastora? Bom, se há um laço invisível na sua vida, então chegou a hora de quebrar. Você tem que reconhecer o ciclo que você tá, que é um ciclo vicioso, é como um vício. E aí você precisa o quê? Se libertar para enxergar que existe essa prisão, para que algo que tá roubando a tua paz, você possa se afastar disso e não se afastar de Deus. E te manter em um ciclo de paz e não um ciclo de dor. Queridos, o primeiro passo é isso. É a libertação. É enxergar que existe essa prisão. É enxergar que isso está tirando a tua paz. É enxergar que Deus tem algo muito precioso para você. Ah, mas eu já tô casada há anos, meu marido não muda, a situação não muda, eu tô passando isso, eu tô passando aquilo. Você vai orar por discernimento. Porque quando Deus ele nos entrega algo precioso, ele não tira a nossa paz. E quando Deus muda histórias, ele afunda, ele muda até, oração muda até um morro para outro lugar, move montanhas, né? Mas a gente entende o quê? Que quando nós entramos em obediência, nós passamos a ouvir a voz de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui, glória a Deus, aleluias. Muitos aqui, tenho certeza que ficaram espantados sobre um tema muito polêmico que eu trouxe aqui para vocês, que se chama-se a maldição da obediência que a pessoa não quer ser transformado. Então não é bem esse título, tá? Mas, e também não quero entrar em coisas que já passaram. Olhe lá no canal do YouTube que vocês vão ver. Então, Deus, ele traz o quê? Ele traz a nossa consciência para que nós venhamos o quê? Entrar em obediência. Obediência é o quê? Não é só obedecer a Deus, dizimar, ir para a igreja, tudo bonitinho, cantar louvor, ser muito fiel a Deus. Não é só a fidelidade. Obediência é também aceitar a transformação, é também aceitar o arrependimento, é se arrepender dos atos velhos, das manias que nós temos desde lá da nossa infância, que nós trouxemos do tataravô, do avô, e aí fica, sabe, esses maus hábitos. Quantas vezes Deus já falou com você sobre a situação? Quantas confirmações você já recebeu que é de Deus, que não é? Então, queridos, Deus ele já disse, solta. Então, por que você ainda está segurando? Por que ainda você está segurando aquilo que você entregou para Deus? Aleluias. Neste dia de hoje, o Senhor está mandando você quebrar ciclos que não te cura, que não te pertence. Então, basta apenas você sair desse ciclo vicioso, dessa questão que você precisa o quê? Se curar. Porque traumas e questões dentro de nós só são curados quando nós passamos a mudar.
Não é que você queira, às vezes, a circunstância da mudança, ela não se encontra na pessoa errada, que está toda errada lá, e você está bonitinha na igreja. Se encontra em você. Porque é o que te faz aceitar esse laço. O que você precisa ser para ser restaurado, para estar restaurado. Em Salmo 147, versos 3, diz que ele sara os quebrantados de coração e cura as feridas. Então Deus, ele não te chamou para viver uma vida de prisões emocionais. Ele quer te curar, ele quer te levar para algo novo. Aleluias. Só para a gente encerrar o nosso culto de domingo. Oséias aqui, ele representa o amor de Deus, que nos resgata. Por isso que essa história ela veio, para que ela venha nos tornar lembrança. E quando a gente insiste em algo que Deus quer que a gente se afaste, Deus continua nos amando, mas mesmo assim Deus quer o quê? Deus quer nos resgatar. O preço do resgate já foi pago na cruz. Então você não precisa permanecer no que Deus já quebrou, né? Então é tempo de cortar laços invisíveis, é tempo de sair dos ciclos que atrasam a sua vida e a sua história. O seu destino ele está parado porque muitas coisas que você precisa consertar agora são questões que você precisa desanelar ao seu passado. Sabe, para quem não sabe, eu perdi minha mãe, vai fazer 2 anos, em abril agora de 2025. Foi um período para mim de 1 ano, eu trabalhando. Enquanto ela estava viva, o cansaço me dominava, porque eu ficava entre o trabalho e cuidar da minha mãe à noite, quando eu chegava do trabalho, até a madrugada. O meu cansaço, ele não era físico, ele era mental. E aquilo me escravizou. Por quê? Porque eu passei a não ter paz. E quando nós não temos paz, nós começamos o quê? Adoecer o nosso corpo, adoecer a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sentimentos. E quando a minha mãe faleceu, parecia que o mundo tinha acabado. Não porque ela tinha falecido naquele momento, porque o seu estado de vegetação, de estar no mundo, de não... como é que eu vou falar para vocês? Daquela questão de ter demência, uma demência agressiva e ao mesmo tempo sem andar, dela não ter realizado os sonhos dela, ter sido frustrada, muito frustrada. E isso tornou a minha mãe uma pessoa escrava dos seus sentimentos, mas depois, antes da demência vir, ela se conscientizou das coisas, e nós como filhos ficamos ali. Então o que eu quero dizer para você? Que aquilo tudo refletiu sobre mim. Eu peguei aquele peso, um peso muito grande, que não era meu, e eu queria continuar com aquele peso. E aí o Senhor falou assim, chega. Eu fiquei 1 ano levando aquele peso. Minha mãe faleceu em 2023, em abril de 2023. Domingo de Páscoa, eu estava enterrando a minha mãe e levei aquela situação, aquele peso para mim. E aí, quando chegou em dezembro, eu fui numa confraternização do meu ambiente de trabalho. E o meu chefe estava presente, mas eu acredito que ele não lembre disso. Mas foi dito isso e tinha uma pessoa do meu lado, uma ex-colega de trabalho hoje, e ela ouviu eu falando, este ano 2024 será o meu último ano. Mas eu vou fazer de tudo para que Deus venha honrar. Eu vou dar o meu melhor, né? Então eu passei o ano Deus honrou o local, graças a Deus. Muitos, está em mídias, está em redes sociais, glória a Deus por isso. Queridos, então Deus começou a me cobrar a minha saída. E aí quando foi em outubro de 2024, eu já estava me arrastando, eu já estava sem condições, meus pés já estavam inchando, eu já estava me arrastando, assim somos nós. Queridos, somos nós carregando pesos que não são nossos, determinações que não foram determinados por nós. O destino, ele determina algo, mas nós temos que determinar os nossos sonhos e continuar. Nós temos que ser muito firmes dentro dos nossos propósitos. E eles têm que estar alinhados à vontade divina, porque se não estiver, não vai.
E quando foi em outubro, meu ex-chefe me chamou e falou assim: é isso mesmo que você quer? Eu falei, sim. E chamei o filho dele, que era gerente no local, e falei, eu preciso sair. Eu já não tenho condições, já cheguei no meu limite, no limite do limite. Realmente, ali eu estava, ou eu saía ou eu morria. Porque a pressão mental, as emoções presas, um luto não vivido, rebasto decanta. Desculpa, queridos, mas é porque quando você lembra da prisão que você viveu, no meu caso não foi o ambiente, não foram as pessoas, porque eu dou glória a Deus pela vida de todos ali, mas foi a mim mesma, eu me prendi a coisas e a sentimentos que não eram meus. E aquilo foi acumulando. E eu falei para o Senhor, em dezembro de 2024 eu saí. Quando foi em janeiro, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Só quem é espiritual vai entender essa experiência. Deus falou comigo. Eu desmaiei, fiquei desmaiada na sala da minha casa. E o meu filho de 17 anos ficou em desespero, porque ele não viu eu respirar. Então, no dia 1º de janeiro, quando eu retornei, meia hora depois, eu não era mais eu. Eu era uma pessoa totalmente transformada. Porque antes disso, eu havia tirado 5 dias com Deus, 5 horas ali dentro do meu quarto, apenas eu e Deus. E conversando e tentando me alinhar aos meus pensamentos e os meus objetivos para que eu não viesse tirar da minha cabeça aquilo que já era determinado para a minha vida. Amados, nós precisamos entender quando é tempo de cortar os laços invisíveis, a gente tem que cortar. Quando é tempo de sair dos ciclos que nos atrasam, a gente precisa entender que o destino da gente é aquilo que Deus já determinou. Mas o que Deus determinou? Calma, tá vindo aí uma sériezinha muito boa. Eu vou adiantar aqui, dia 25 de abril, que fala sobre a cura das emoções. É bem interessante, gente. Continuem aqui no meu canal, comentem, compartilhem. Mas voltando aqui, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo ver dentro das minhas emoções as questões mínimas e as questões que me fortaleceram. E aquilo que me prendia eu consigo ver. Não era questão do ambiente do trabalho, não era questão de estar ali trabalhando no meu ganha-pão. Era questão de me aprisionar as minhas emoções que eu não sabia lidar. E aquilo misturou. Foi uma mistura, né? É como você pegar algo e misturar. Assim somos nós. Quando o nosso emocional não está curado, quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente não vai bem em lugar nenhum. A gente pode trabalhar no melhor lugar, a gente pode fazer... mas a gente não fica bem. Então, o que eu quero trazer para você hoje, que você está ouvindo essa palavra, você que está tão aflito, tão aflita, Deus, Ele entendeu que o preço do resgate já foi pago por você. Então, é você que precisa agora, nesse momento, entender isso. Queridos, quebre o ciclo. Cure-se. Não basta apenas sair do ciclo, você tem que se curar dele. O que te faz aceitar laços que você determinou para você e você continua na mesma situação. Aí você quer culpar alguém. Eu culpava tudo na minha vida, mas eu não entendi que a culpada do momento ali era eu, que precisava do luto, eu precisava daquele momento, eu precisava me curar. Porque quando nós falamos muito de uma situação, a gente acaba desmoronando. Eu não aguentava falar da questão da doença da minha mãe, da questão do que eu sofri, do que a minha irmã sofreu. Eu só tenho uma irmã, tá, gente? E dos meus 2 filhos, que praticamente tiveram uma criação muito próxima da minha mãe. Então, Deus, Ele nos faz ver além das montanhas. Quando nós
oramos e pedimos discernimento, porque nem tudo parece amor, vem de Deus, nem tudo que parece bênção é uma porta aberta pelo Senhor, nem tudo que precisa ser, precisa de discernimento espiritual, tá na cara. E Deus foi falando comigo, falando assim, olha, você vai para a esquerda, para a direita. Aí eu fiquei uma semana sem dormir, né? Agora em 2025, veio o meu aniversário, dia 15 de fevereiro, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí o Senhor foi falando comigo, sem conseguir dormir. E então o Senhor despertou para o canal do YouTube. Aqui estou eu, Jesus. Eis-me aqui. Então, queridos, quando Deus ele determina algo para nós e a gente fica à mercê das circunstâncias, a gente não consegue ir mais além. A gente se limita às nossas próprias incertezas. São incertezas e dúvidas que acabam com o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a gente vai naquela, não, será? O será é a pior situação que existe, porque é nela que nós nos prendemos a ciclos que não são de Deus. Então, o Senhor determinou algo para Oséias, e Oséias foi obediente. Oséias, ele pagou o preço. Oséias, ele sofreu no seu emocional, ele sofreu no espiritual, ele sofreu no seu destino, porque a frieza daquela mulher era grande. Ela não era uma pessoa que tinha intimidade com ele, ela era afastada de Deus, ela era afastada do Senhor. Então aquilo causava um peso na alma de Oséias. Gente, quantas pessoas não estão passando por isso? Eu já passei por isso. Eu vivi presa em ciclos que não me pertenciam. E eu falava, Senhor, até quando eu vou continuar nesse mesmo ciclo? E o Senhor falou, você que está nele, não sou eu. Eu estou te tirando dele. Porque eu vou lá e tiro do poço. O teu irmão, o teu tio, o teu parente, ele vai jogar a corda para você subir sozinho. Mas eu não, eu te tiro, eu te arranco. Basta você querer. Então que essa palavra ela possa impactar a tua história. Que você possa viver o sonho de Deus na sua liberdade. Que você possa, aleluias, em nome de Jesus, ouvir essa palavra que Deus está te chamando para um novo tempo. Para entrar no novo, é preciso deixar o velho para trás, queridos. É necessário. Mas como, pastor? Olha a minha situação. Você vai orar e vai pedir discernimento para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, pedimos discernimento para o Senhor, Ele nos direciona, Ele nos dá a resposta certa, ela vem de Deus. Amém? Que hoje seja o dia em que você decide cortar todos os laços que te prendem ao passado. Que hoje seja o dia de você agarrar aquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu futuro. Deus te abençoe e fique com Deus. E um bom domingo. Glória a Deus.